Então, doutor, obrigada primeiramente por disponibilizar tempo, né, para atender a gente. Nós gostaríamos Tá já bom. de ter falado sobre esse caso da Daniela e da Emily, né? Foi um caso de grande repercussão aqui em Campo Largo e também na região metropolitana como um todo. E ontem nós tivemos aí um capítulo a mais, digamos assim, nessa história, né, com a divulgação de algumas informações da investigação. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, nossa conversa. Já pondo-me à disposição de sempre que precisarem, só chamar. O canal está sempre aberto. Então, tá bom. Vamos começar, então, primeiramente pela cronologia do crime. O que foi possível ser montado durante essa linha de investigação aí nesses nesses meses, né, transcorridos aí do crime? Nós tivemos o fato, ele ocorreu ali do dia 11 para o dia 12 de janeiro, final do dia, perdão, do dia 11 e início do dia 12, não com muita precisão, mas o que antecedeu a esse fato, sobretudo noticiando ali a violência sexual por parte de um dos autores envolvidos, aconteceram ali no dia 5 de janeiro, quando o namorado da vítima teria tomado conhecimento desses fatos e todo o histórico começa a surgir nessa data, então. Então, no dia 11, a vítima adolescente conta para a mãe os abusos sofridos no final do dia. No dia... Isso é uma segunda-feira, né? E no dia 11, a mãe ela vai confrontar o, o, o autor dos fatos. Uhum. E esse confronto gera nele ali um temor, isso é o que a gente acredita na investigação, um temor de ser preso em virtude do estupro. E com o intuito de cobrir, de encobrir o crime de estupro e acabar com as provas que existiam, ou seja, os aparelhos telefônicos, ele se dirige até a casa das vítimas, chegando lá, exige o aparelho telefônico das vítimas e logo após ele receber um aparelho telefônico, que não era das vítimas, era de outras pessoas que estavam no local, eles efetuam vários disparos contra vítimas, causando-lhes a morte. Essa linha de investigação com esse suspeito, ela sempre foi essa, ou vocês também procuraram outras coisas, outros elementos ali que pudessem indicar outros encaminhamentos para esse crime? Então, veja bem, inicialmente, ali nós temos um núcleo familiar, nós temos um conjunto de pessoas que estavam no local dos fatos, e essas pessoas que estão mais próximas, se elas não apontam ali a autoria de alguém, e se teria ali um mínimo de indicativo, um mínimo de suspeita para que elas fossem investigadas, isso foi apurado. Óbvio Uhum. que de plano ali, em algum primeiro momento, existe a suspeita, uma grande quantidade de pessoas, mas tão logo tomou-se conhecimento desse fator motivador, a investigação tomou um rumo para esse norte. Tanto Uhum. que o mandado de busca e apreensão ele foi cumprido há algum tempo já, nós temos aí próximo já de umas 3 semanas, quando foi cumprido o mandado de busca e apreensão, onde foram apreendidas armas na casa desse autor, e essas armas foram levadas à perícia, então logo a prova técnico-científica foi revelada, tendo-se aí o elemento mínimo de convicção para que fosse representado pela prisão preventiva dele. Foi feita a prisão preventiva e aí decretada a prisão preventiva com, então, o respectivo cumprimento. Então, nós temos aí uma linha sucessória de tempos de entraves normais, entraves legais, que tinham que ser vencidos para se chegar aí à certeza, ao juízo mínimo de valor para se acusar e para se ter como acusado a pessoa que foi presa.
Essa pessoa suspeita, ela já tinha sido ouvida antes de existir esse fator que apontou que ela realmente poderia ter causado esse crime? No dia, o crime ocorreu no dia 12. No dia 20 de janeiro, a vítima, perdão, esse autor, ele tem uma discussão com a esposa. Segundo informações trazidas, essa discussão seria porque a esposa tomou conhecimento dos fatos e acabaram discutindo, ele acabou agredindo, e ele foi ouvido em decorrência dessa violência doméstica. E a Sim. oitiva dele foi após a apreensão das armas. Contudo, não era interessante, naquele momento da investigação, revelar que ele era um dos investigados pelo homicídio, tendo em vista que havia ali a possibilidade de que ele, tomando conhecimento disso, ou que ocultasse provas, ou que fugisse, evadindo-se, então, do local onde ele deveria responder ao processo. É justamente isso que eu ia perguntar, doutor. É porque essa apreensão, essa busca e apreensão, ela aconteceu no dia 13 de fevereiro último, né? E daí eu ia perguntar como que foi assim, o acompanhamento de vocês com relação a esse suspeito para que realmente não existisse ali uma decisão por uma fuga ou ocultação de provas, alguma coisa assim nesse tipo. É, veja bem, a investigação, ela teve um curso bem tranquilo e normal. Só que a partir do momento em que a gente recebeu a informação de que o autor ou quem estava sendo investigado teria fugido, os investigadores foram até o Lavacar, eu acompanhei a diligência, e em conversa com a esposa dele, ela disse que ele teria viajado e não teria informado para onde foi, tampouco deixou o contato. Isso trouxe ali um dos elementos, um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, para, pelo Uhum. menos, que fosse feito pedido. Ou seja, se ele estava se furtando da aplicação da lei penal, ele havia fugido do local de onde ele deveria responder ao processo. Com base nessa informação, representei pela prisão preventiva e o juiz decretou. Ele foi preso dias depois O senhor lembra disso. mais ou menos quando? O dia que ele foi preso? Ele foi preso ontem, né? Antes de ontem que ele foi preso. Antes de ontem. Uhum. Isso, exatamente, antes de ontem. Só que entre a data da representação e a data da prisão, a gente tem ali o trâmite do pedido, que é um trâmite que corre o seu curso normal ali de prazo e que não é assim também normalmente da noite para o dia. Mas, enfim, foi com base nessa informação fornecida pela esposa dele, de que ele teria fugido, que decidiu-se, então, de plano, representar pela prisão preventiva, até mesmo porque já havia saído o laudo de confronto balístico, ou seja, de que a arma que fora utilizada para atingir as vítimas, efetuar os disparos que atingiram as vítimas, era uma das armas que tinha sido apreendida na casa dele. Aonde ele foi preso, doutor? Ele foi preso no local de trabalho, ele tem um lavacar ali no centro da cidade, onde ele estava no momento em que foi preso. Então, logo nós tomamos conhecimento do mandado de prisão, nós já começamos a realizar as diligências, e o primeiro ponto que a gente acabou encontrando. Ele já havia mudado um pouco a fisionomia do que ele usualmente tinha, que era o uso de barba, ele já havia tirado a barba, acreditando ali na tentativa de despistar a ação policial. Uhum. Existia também ali mais suspeitos, né, que poderiam ter participado do caso. Essas pessoas também já foram presas? Nós tivemos, por hora, somente a prisão de uma pessoa. A vítimas, testemunhas que estavam no local no momento dos fatos, apontam que chegaram em duas pessoas no interior da residência. Então, agora a investigação ela vai ter seu curso normal, com o objetivo de identificar quem seria essa outra pessoa envolvida nos disparos. Ah, então ainda se concentra mais, né, nesse primeiro suspeito, que é o padrinho da vítima, né? É ele que Esse vocês primeiro têm mais suspeito, certeza, assim, né? Que a investigação ele indicou mais certeza. a gente tem ali uma prova técnico-científica. Nós Uhum. temos os motivos, que são essas conversas que foram divulgadas pela imprensa, isso seria o fator motivador, ou seja,
a violência sexual antecedente e o receio de ser por ela preso e punido seria um motivo. O outro elemento de prova seria a arma que foi utilizada ser a mesma que foi apreendida na casa dele, fato comprovado através de perícia técnica. E Uhum. agora é trabalhar para identificar quem que seria a outra pessoa que teria o auxiliado nesses fatos. Então, esses são os próximos passos da investigação. Exatamente, é tentar identificar quem que estaria ali a agir com ele. O senhor tem assim, algum canal para alguma pessoa que queira realizar algum tipo de denúncia, tenha tomado conhecimento de alguma informação que possa ajudar nesse caso? A polícia ela sempre trabalha com um canal oficial, e é bom lembrar que as informações sempre são mantidas em sigilo, que é o Disque Denúncia através do 181. Esse telefone, através desse telefone pode ser informado se alguém tenha conhecimento de quem seria essa outra pessoa que estaria envolvida no fato. Uhum. Mais alguma coisa, doutor, que o senhor gostaria de acrescentar? Aqui é apelar para a colaboração da população para que isso tenha uma solução mais rápida, quem souber e quem puder colaborar. É um crime bárbaro, um crime que nós temos aí uma adolescente de apenas 17 anos que já havia sido vítima de crime, que já vinha sofrendo na mão do algoz, que teve a vida por ele ceifada, e não só a adolescente, mas também a mãe. E o que chama mais ainda a gravidade desse fato é de que era uma pessoa de confiança da família. Era uma Sim, pessoa que, inclusive, era padrinho. A pessoa que a gente, normalmente, quando faz isso, é uma pessoa que a gente estima muito. E, infelizmente, foi quem acabou por ceifar a vida dessas pessoas. certo. Muito obrigada, viu, delegado, pela sua disponibilidade mais uma vez. Vou encerrar aqui, então, a nossa chamada.